Olá, boa tarde. Vamos aqui a mais um assunto, mais uma aula virtual. Hoje nós vamos falar do primeiro grupo do reino animal. Vamos falar dos poríferos. Esses poríferos, eles são diferentes de todos os outros, porque o corpo deles, apesar de ser um animal, corpo formado por várias células, ele não tem tecidos organizados. E isso faz com que eles sejam classificados totalmente à parte dos outros animais. Como são muito simples, e isso é uma característica de todos os seres vivos, eles precisam viver dentro da água. Não podem viver de forma nenhuma fora da água. Então são exclusivamente aquáticos, a grande maioria encontrados em ambientes de água salgada, no mar. Existem algumas espécies de água doce que vivem em lagos, rios, mas a grande maioria são de água salgada. Não tem locomoção, vivem presos sempre a algum tipo de substrato, seja rocha, seja o fundo do mar, seja o casco de um navio que afundou. E esses poríferos, então, podem formar as colônias, né, que são aglomerações de poríferos com cores variadas e até bastante bonitas. Aqui a gente tem alguns organismos, né, não é um organismo só. Então, esse aqui é uma colônia. A colônia são vários organismos que crescem no mesmo ambiente, crescem juntos, presos um ao corpo do outro. Então, isso aqui cada um desses é um porífero. Aqui outro tipo, né, outra espécie. Então, você tem também aqui vários deles. Lembrando que cada um desses cilindros, vamos dizer dessa forma, é um indivíduo diferente, é um animal, é um porífero. Bom, eles são sempre aquáticos, a grande maioria marinhos, e tem uma coisa interessante, a variedade de habitats que eles podem ocupar. Então, eles podem ser encontrados a poucos metros de profundidade, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros, e existem algumas espécies que podem viver até grandes profundidades de 6.000 metros. Então, são as fossas marinhas que existem em alguns lugares do mundo, e mesmo no fundo dessas fossas, a profundidades enormes, nós podemos encontrar alguns desses animais. Como são animais, precisam comer, na verdade, precisam buscar o alimento de alguma forma. Então, eles vão se alimentar de partículas alimentares muito pequenas que eles adquirem filtrando a água dentro de seu corpo. Mas também, como qualquer cadeia alimentar, a gente vai encontrar, eles servem de animais para alguns outros animais, como polvos, lulas, estrelas do mar, tartarugas, etc. Aqui a gente tem o esquema de alimentação de um porífero. A água entra por essas aberturas laterais, pelos poros. A água circula pelo interior do corpo do animal. Essas partículas ficam presas dentro do corpo do animal e a água sem as partículas sai pela parte superior. Aqui, uma tartaruga comendo uma esponja do mar. Tá falando da cadeia alimentar, uma tartaruga comendo uma esponja do mar. Bom, o corpo desses animais, então, tem células especiais, apesar de não formarem tecidos, e essas células fazem trabalhos diferentes. Algumas delas são responsáveis pela formação das aberturas dos poros, que a gente chama de ósseos, e outras vão ter outras funções importantes. Aqui a gente olha o corpo de uma esponja do mar, de um porífero, e as células, porócito, que forma essas aberturas, células da epiderme, que revestem, os coanócitos, que capturam as partículas alimentares, os amebócitos, que levam essas partículas alimentares para o resto do corpo do animal. Por fora, essa parede do corpo então, é formada pelas células da epiderme, e por dentro existem essas células chamadas coanócitos. Essas células, elas são responsáveis pela captura dos nutrientes, das partículas alimentares e de gestão também dessas partículas alimentares. Aqui tem um coanócito, essa célula em vermelho. Ali na frente, como se fosse um chicote, que é o flagelo, que vai ser responsável pela captura das partículas.
Essas partículas são digeridas dentro do corpo do coanócito e depois passa essas partículas já digeridas para outras células, para os amebócitos, que distribuem para o restante do corpo do animal. Então a gente diz que a água entra pelos poros, circula pelo átrio e sai pelo ósculo. Enquanto isso está acontecendo, as partículas são retidas. Por isso, esse tipo de alimentação recebe o nome de nutrição por filtração. Então, o que é filtração? É retirar partículas da água. Então, essa retirada de partículas a gente também chama de nutrição por filtração. Aqui, mais um esquema representativo da alimentação. A água entra pelas aberturas laterais, né, as setinhas azuis representando a água, circula pela parte de dentro, que é o átrio. Na parte de dentro, a gente vê vários coanócitos pegando as partículas e depois sai pela abertura superior, que a gente chama de ósculo. Esses animais têm dois tipos ou duas formas básicas de reprodução, a assexuada e a sexuada. No caso da assexuada, a gente observa fundamentalmente duas formas. Uma que é o brotamento e outra que é a regeneração. Aí a gente vê aqui o brotamento. Então, da esquerda para a direita, né, a gente observa o surgimento de uma proliferação de células, que a gente chama de broto. Esse broto se destaca, cai no chão e depois se desenvolve, formando uma nova esponja do mar. Então, essa é a reprodução por brotamento. E no caso da regeneração, quando uma esponja ela é dilacerada em vários pedaços e cada um daqueles pedaços pode dar origem a uma nova esponja do mar. Então, aqui a gente vê, né, de vários pedaços surgindo várias novas esponjas do mar. Isso pode acontecer também no ambiente natural. Isso aqui é em laboratório, mas pode acontecer em ambiente natural. E no caso da reprodução sexuada, aí envolve a produção de gametas, né, gametas masculinos e femininos. A gente observa que os espermatozoides saem de uma esponja, entram no corpo de uma outra esponja, fazem a fecundação, forma-se uma larva, essa larva sai, se fixa no chão e surge então uma nova esponja. Então, existe a reprodução assexuada e existe também a reprodução sexuada. Bom, gente, a semana que vem voltamos com outro assunto. Ainda estamos, lembrem sempre, estamos em quarentena, em pandemia, precisamos continuar nos cuidando. Por aqui, quando o retorno for marcado, possamos estar todos bem, todos com saúde, todos para aproveitar novamente o convívio, né, esse contato que é tão interessante. Uma boa tarde para vocês, até uma próxima.